Só lembrando o seguinte, cortisol compete com o colesterol para a formação de hormônios sexuais. A pessoa estressada começa a ter problemas de função sexual. Se poupar é se perder. Por que as rotinas intencionais aliviam essa carga? Porque nós temos dois modos de reagir às coisas que nos acontecem. Dois modos de reagir. O primeiro deles é simplesmente deixando a vida me levar, né? Sem rotina nenhuma, simplesmente reagindo ao desconhecido que invade sobre o meu dia, que aparece no meu dia, que é a resposta de luta ou fuga, que biologicamente vai se manifestar por cortisol e noradrenalina altos. Só lembrando o seguinte, cortisol compete com o colesterol para a formação de hormônios sexuais. A pessoa estressada começa a ter problemas de função sexual. A mulher pode ter até um ritmo menstrual alterado, né? Cortisol inibe a secreção de melatonina, que é o hormônio do sono. Eu começo a não dormir bem. Cortisol, a amígdala funcionando muito, o córtex não funcionando muito. Eu começo a ficar meio burro, eu ficar meio esquecido. Eu começo a ler e não lembrar do que eu estou lendo. Porque você sabe muito bem que não existe memória sem atenção. Não existe memória sem atenção. A memória, para você gravar, para você nunca mais esquecer, a memória é uma funcionária que fica dentro de uma sala fechada. Ela precisa de outra funcionária chamada atenção para pegar as coisas importantes, bater na porta e falar assim, memória, isso aqui é importante, guarde isso. Aí vai existir memória. Agora imagina se a sua atenção não está funcionando bem, porque você está diante de uma situação imprevisível e você está ansioso. E uma das características da ansiedade, isso aqui é importante, eu vou aprofundar nisso daqui. Uma das características da ansiedade é gerar múltiplos pensamentos. Geralmente pensamentos catastróficos a respeito do futuro. Ai, não vai dar certo. Ai, vai acontecer uma coisa ruim. Ai, mas se isso aqui der errado, isso aqui der errado. Você começa a fazer super previsões lá para o futuro de coisas muito erradas. E aí, quando você tem que se concentrar numa coisa, a sua atenção fica dividida. Ela fica só um pouco nesse livro que você tem que ler e ela fica muito, 90% dela fica sequestrada pelos pensamentos ruins a respeito do futuro que você está criando. E olha um detalhe importante. Você sabia que a atenção humana ela tem predileção por aquilo que ela considera uma ameaça. Então, entre o livro, que é um conteúdo neutro, a matéria que você está estudando para o concurso, e o pensamento ruim a respeito do futuro, o pensamento catastrófico a respeito do futuro, a sua atenção vai toda para o pensamento ruim a respeito do futuro, porque ele é catastrófico, então ela tem que se preparar. Então ela vai totalmente para lá. O que vai acontecer? Você vai ler a matéria durante 1 hora, quando você parar para pensar assim, deixa eu ver aqui se eu entendi essa matéria. E você vai tentar buscar na memória e não tem nada. Não tem nada porque a sua atenção esteve todo esse tempo sequestrada pela ansiedade, pelo esse pensamento ruim a respeito do futuro. Então, tá vendo como isso te prejudica muito? Isso prejudica demais. Então, esse é o modo de abordar luta ou fuga. Esse é o modo de abordar, e a luta ou fuga é resultado de quê, gente? Do desconhecido avançando sobre nós, o imprevisível acontecendo. Esse é um jeito de viver a vida, certo? Qual que é o outro jeito que a gente tem, a outra opção que a gente tem de viver a vida? É o modo de abordagem e desafio, tá? Isso é uma tradução, é approach and challenge.